Para a representação da planta de cobertura, nós vamos analisar a planta baixa que nós realizamos nas aulas anteriores. A vista da planta de cobertura vai ser a vista superior da edificação. Então, eu tenho que fazer essas dimensões da planta de cobertura baseadas nas dimensões da planta baixa que nós já fizemos. Então, começando por aqui, as dimensões externas das paredes. Então, pegando deste ponto externo até este ponto aqui, 8,70, e os pontos externos da parte de baixo, que é então 5,35. Nessa folha em branco, eu vou fazer então centralizada a minha planta de cobertura. Eu posso até colar alinhada a planta baixa com a planta de cobertura e puxar essas dimensões que eu já tenho da planta baixa. Vou conferir se está com 5,35. Ótimo. Vou centralizar o desenho na folha, então vou ligar estes cantos da prancha. A partir do centro da folha, que eu tenho, então vou marcar 4,35 para cada lado, pois eu sei que o total da minha folha, da minha planta baixa, é 8,70. Essas linhas eu vou fazer com traço bem fino, porque essas linhas das paredes na planta de cobertura deverão ser tracejadas, pois é um elemento que eu não estou vendo. A partir do momento que eu fiz estas linhas, para eu ter uma base de onde estão as paredes, eu já posso representá-las com um traço tracejado. Na planta de cobertura, as paredes são tracejadas e o beiral, que antes na minha planta baixa era tracejado, agora vai ser com linhas contínuas. Porque a visão da planta de cobertura é uma visão acima da edificação. Por conta disso, eu não vou ver as paredes, por isso as paredes são tracejadas. E eu estarei vendo os beirais, por isso que aí sim os beirais vão ser feitos com linhas contínuas. Então, eu vou lançar para fora 80 centímetros de cada lado e essa será a dimensão do meu beiral. Eu sei que é 80 centímetros, pois lá na planta baixa é o valor que nós jogamos da parede para fora, 80 centímetros. Por conta disso, na minha planta de cobertura, eu tenho que manter essa dimensão. Na planta de cobertura, nós precisamos indicar a posição da cumeira, que é o ponto mais alto da edificação. Neste caso, a nossa cumeira vai estar passando neste ponto vertical. Para encontrar a posição da cumeira, eu vou ter que marcar exatamente o centro da minha edificação. Então, se o total dela é 6,95, 6,95 dividido por 2 vai ser 3,47,5. Então, eu vou marcar aqui 3,47,5 é muito difícil de encontrar. Então, na escala 1 para 50, como eu sei que cada milímetro vale 5 centímetros, eu vou colocar o pontinho entre 3,45 e o 3,50. Esse vai ser o ponto da minha cumeira. A representação da cumeira, então, está dividindo o telhado. Esse será o ponto mais alto da minha edificação. Aqui estão os beirais e aqui está a projeção da parede. Agora, eu vou indicar os caimentos das águas da minha cobertura. Para fazer essa indicação, eu vou colocar setas que vão ter, então, essa simbologia, essa informação indicando o caimento.
Não há regra para a dimensão dessas setas, porém elas devem estar centralizadas e as duas devem ter o mesmo tamanho. Baseado neste ponto que seria o centro da minha folha, eu mais ou menos coloquei aqui o desenho do centro, eu vou saber que as minhas setas devem partir desse ponto. Então eu vou jogar 1 centímetro para cada lado. Vou fazer essa seta com 4 centímetros de base, meio centímetro de altura. Observando na planta baixa, onde eu tenho a dimensão de parede a parede de 8,70 metros e mais 80 centímetros do beiral, eu sei que a dimensão que eu vou poder colocar então aqui na minha planta de cobertura é de 10,30. Contexto técnico, tentando colocar o número centralizado aqui na cota. E agora eu vou para a cota da parte de cima. As distâncias entre a linha de cota e o beiral são as mesmas da planta baixa. Então, 1,5 cm na escala 1 para 100 e 1 centímetro a distância entre cada linha de cota. O que eu preciso cotar aqui é a distância total de beiral a beiral e um valor muito importante, que é a distância entre o beiral e a cumeira. A distância entre beiral a beiral é de 6,95. Pois, considerando que na planta baixa eu tinha 5,35 entre parede e parede e mais 80 dos beirais, fecha 6,95. Esse valor aqui vai ser 6,95 dividido por 2. Então, é 3,47,5. Esse valor é a distância entre o beiral e a cumeira, que é um valor muito importante para nós podermos descobrir a altura da cumeira. Indicações dos símbolos das fachadas. Eu vou fazer esses símbolos com as mesmas dimensões que eu fiz na planta baixa. Feitos os símbolos das indicações das fachadas, com as mesmas dimensões que eu fiz lá na planta baixa, eu vou colocar agora também os mesmos textos. Então aqui vai ser a fachada posterior, fachada lateral esquerda, fachada lateral direita e fachada frontal. Outras informações em texto que eu também tenho que colocar. Essas linhas tracejadas são as projeções das minhas paredes. Então eu tenho que escrever aqui projeção paredes. Todos esses textos que eu estou utilizando, eles têm aproximadamente 3 milímetros de altura, que é o indicado para as letras de subtítulo conforme está na NBR 6492. O texto que eu vou pôr agora vai ser a indicação do tipo de telha que eu vou utilizar na minha cobertura. Como é uma informação de extrema importância, eu vou colocar essa informação com letra de título, para ficar bem destacada no centro da cobertura. Cobertura, telha cerâmica, inclinação 35%. Essa inclinação é sempre informada pelo fabricante da telha. A próxima informação que eu vou colocar é a indicação da cumieira. Letra de subtítulo, próxima à cumieira, eu coloco essa expressão. Indico também a posição dos beirais. Aqui na parte de baixo eu vou colocar o título do desenho. Com letra de título, planta de cobertura. Subtítulo eu escrevo escala. E com letra de título novamente, eu indico a escala que eu estou utilizando, que é a escala 1 para 50. Na planta de cobertura, nós vamos fazer também a indicação do norte, na mesma posição que foi feita na planta baixa.
Hierarquia de traço. Na planta de cobertura, a minha visão é como se estivesse sobrevoando a edificação em uma vista ortogonal. O que é uma vista ortogonal? É quando eu não consigo ver as laterais da edificação, eu estou vendo somente de cima. Portanto, se eu estou vendo na parte superior da planta e a cumeira é o ponto mais alto do meu telhado, o ponto que vai estar mais próximo ao observador vai ser a minha cumeira. Assim, eu tenho que fazer a minha cumeira com um traço forte. As laterais do beiral, elas estão se afastando do observador. Então, aqui eu vou fazer um degradê do traço. Vou começar com um traço mais firme até a metade e fazer um traço médio até chegar no beiral. Repare que até a metade do meu beiral eu tenho um traço mais firme. Da metade em diante, um traço um pouco mais fraco. E a cumeira eu posso inclusive reforçar até um pouco mais o traço dela para evidenciar que ela é mais alta que essa lateral do beiral. Neste momento a nossa planta de cobertura está finalizada. Outras informações ainda poderiam ser inseridas, como por exemplo a representação de todas as telhas. No desenho técnico manual, eu posso utilizar um telhômetro, que é um gabarito de telhas, para fazer essa representação. Caso eu não tenha o telhômetro, eu posso deixar a planta desta forma. No momento que eu for representar uma planta de cobertura em um software de representação, como por exemplo AutoCAD, ArchiCAD, Revit ou SketchUp, a representação das telhas é feita apenas com um clique, de maneira muito fácil. Porém, no desenho técnico, como eu teria um trabalho muito maior, eu vou deixar somente dessa maneira, pois as informações principais, como dimensões, traços, especificação de telhas e o título do desenho estão inseridas de maneira clara.